nós hoje vamos ter a nossa live com a vice-governadora e agradecemos aqueles que já estão começando a acompanhar, o Leonardo, o Lucas, a Zenaide, a Regina também entrou. Boa noite, Regina. Porque eu também ainda sou um aprendiz aqui, viu? Essa é a minha primeira também, nunca tinha feito, nunca fiz. Essa é Laura. a segunda aqui. Pois é, nós agora, eu queria primeiro dar um esclarecimento, agradecer a todos aqueles que estão acompanhando e dar um esclarecimento, gente, porque tem um debate entre os companheiros no Zap de que pouca gente acompanha pelo Instagram. Mas a gente tem que entender o seguinte, o Instagram ele é apropriado para até 4 pessoas ao mesmo tempo, na mesma tela, conversarem. E nesse tempo de pandemia, todo mundo sentiu necessidade de também trocar ideias e fazer uma conversa um pouco mais elaborada do que só aquelas postagens rápidas que a gente faz no Facebook. Mas nós sabemos que essa é a vantagem do Instagram, é a gente poder conversar cada um no seu lugar, porque a gente não pode estar concentrado. É um tipo de live. Na hora que passar essa pandemia, nós vamos fazer live pelo Facebook. Você se lembra, Regina, na campanha Lula Livre, a gente transmitia a nossa caravana. Exato. Todo mundo que estava lá no palanque, no palco, falava, aparecia cada um de cada vez, estava falando, porque live no Facebook, isso aqui tudo eu estou aprendendo com o Arthur, que é meu professor para essas redes sociais. É só explicar por que a gente vai usar, enquanto ainda tiver o isolamento social, o Instagram uma vez por semana. Agora, o importante, pessoal, é que está sendo gravado e depois essa gravação vai ser editada e passada pelo Facebook, para o Facebook. Então, todos aqueles que têm o Facebook vão poder, a partir de amanhã, acompanhar o que a gente estiver conversando hoje aqui. Mas vamos, então, à nossa conversa com a nossa querida amiga e companheira e conterrânea, Regina Souza. Nós dois somos de união, mas eu quero dizer que eu não conheci a Regina na nossa infância. Eu vim para Teresina estudar no seminário, eu tinha 10 anos de idade, Regina. Depois eu soube que você também, você vai falar um pouco disso, você foi para estudar em Parnaíba. Mas eu tive muita convivência. Convivência com a família da Regina, a família Fialho, lá na Concórdia. As nossas duas famílias, a minha e a dela, eram amigas. O tio dela, seu Cândido Fialho, era uma pessoa muito ligada à igreja. Na época, o vigário era o padre Isaac. E eu me lembro bem, 2 anos seguidos, 62, 63, eu e o Paulo Afonso, que era um colega do seminário, nós éramos jovens, adolescentes, fomos passar uma semana de férias lá com seu Cândido. Naquela época também estava começando o movimento de sindicalização rural, sob a orientação de Dom Avelar, que era o arcebispo, era o doutor Manuel Emílio, que era o assessor, o advogado que acompanhava, e o seu Cândido se envolveu nesse trabalho. Então, Regina, eu gostaria que você... Depois nós vamos falar sobre a sua participação sindical, sua participação política, como gestora, mas eu queria justamente dar as boas-vindas para você. E como nós estamos, nesse momento, dando uma atenção especial à nossa querida União, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância e seus estudos, e sua família lá em União. Pois é, na verdade, quando a gente não se conheceu porque você era da cidade e eu era do mato, né? Na zona rural. Eu nasci em União, mas fui na zona rural. Acho que eu fui conhecer a cidade de União nos festejos, eu já tinha uns 7 a 8 anos. Foi que a mamãe me levou na procissão. Então, eu não tinha convivência em União, a cidade de União. Era mais a zona rural ali, entre a Concórdia, os Soares.
e agora ainda continuamos na zona rural. Minha mãe mora lá com 93 anos, que é Divinópolis. Então, eu não tive essa convivência. Eu estudei naquela escola ali que chama Expedito Medeiros, ali no Soares, mas eu era... que hoje é Expedito Medeiros, mas nesse tempo chamava Escola Isolada do Soares. Eu não entendi por que isolada. Depois, quando eu fui fazer o pedagógico, eu entendi o que era escola isolada, né? Aquela escola multisseriada, que é uma só para todas as séries, uma única professora. Então, foi ali que eu estudei, fiz meus 4 primeiros anos de estudo. Foi naquela escola, com a minha professora, a tia Pretinha, era irmã do meu pai adotivo, que eu fui criada por outra família. Então, eu fui... a tia Pretinha era a professora na época. E era aquela metodologia interessante que a gente... os mais adiantados ensinavam os mais atrasados, né? Então, ela tinha uma aula com a gente até mais metade do turno, era tomando as nossas lições. Depois, nós íamos fazer as lições dos outros meninos mais atrasados que estavam começando. Foi uma experiência que eu não esqueço nunca daquela escola. Toda vez que eu passo lá, eu me lembro. Mas depois eu fui para Parnaíba, né? Então, lá tinha aquele limite de estudar, né? 4º ano, até o 4º ano chamado. Então, eu fui para Parnaíba estudar, porque tinha um tio em Parnaíba que morava lá e já tinha levado a minha irmã mais velha, depois veio e eu fui também. Aliás, minha família toda foi, né? Depois que eu morava, apesar de eu ter sido criada com outra família, mas eu fui também para a minha família original para poder ter essa oportunidade de estudar. Então, minha vida em união pequena foi isso. Menina, quebrava coco, babaçu, ponhava feijão na roça, as coisas que toda menina do interior faz, que é o destino de era o destino de quase todas as meninas, era seguir o destino das mães. A mãe era quebradeira de coco, tinha que ser quebradeira de coco também. Mas como diziam que eu era muito inteligente, então eu fui levada para Parnaíba para dar vazão a essa inteligência. Então, em Parnaíba, eu fiz exame de admissão, né? E lá eu estudei, fiz meu ensino médio, o ginásio e o ensino médio. Eu me formei professora na Escola Normal Francisco Correia. Aliás, o meu ginásio também, porque a escola tinha o ginásio, que era a escola experimental. Então, eu fiz tudo lá. Então, a lembrança de infância, assim, união é isso, da zona rural, indo em união só para uma procissão, uma missa, tinha a missa do Domingo de Barros, lá na Bela Fonte também, que era famosa, então a gente ia todo ano, era aquela preparação. Né? Então, e da roça, só isso que eu lembro, assim, porque depois, logo, eu fui para Parnaíba estudar, só voltei quando fui fazer vestibular na Universidade Federal do Piauí. É mais ou menos isso. Então, aí depois eu me lembro já, no início dos anos 80, eu já era professor da universidade, nós também tínhamos o CEPAC, um Centro Piauiense de Ação Cultural, que dava assessoria ao movimento sindical. Foi quando eu conheci a Regina, primeiro, Regina, ainda na APEP, que era o Sindicato da Associação dos Professores do Estado do Piauí, que depois virou hoje o SINT. Ainda era os anos Eu me 70, lembro, né? você, o Antônio Neto, o Alberico, irmão do Albertinho. Na época, depois é que entrou o João de Deus. João de Deus é da geração um pouco mais nova, João. Acho que o João mais nova lá do SINT. Aí você, participamos juntos, o CEPAC prestava assessoria ao grupo de oposição sindical lá dos bancários, que era você, o Olavo Rebelo, o Wellington, né? Depois o Assis, o Nonatinho, naquela época, era bancário do Banco do Brasil aqui, hoje está em Brasília, aquela época aqui. E foi aí que nós começamos a ter uma convivência. A Regina virou sócia do conselho diretor do CEPAC e também entrou no Partido dos Trabalhadores, na mesma época também, que esse grupo que fazia a oposição sindical dos bancários. Eu queria agora, Regina, que você falasse também um pouco, só para a gente ir resgatando, para a gente entrar na nossa temática, mas a questão da gestão pública, da gestão municipal e da inclusão, sobre o seu trabalho, a sua experiência como sindicalista, que chegou a ser a presidente da CUT, né? Foi. Então, o sindicato foi a grande escola, o CEPAC é a nossa grande escola, porque foi quem nos orientou para essa militância mais organizada.
né? Final dos anos 70, a gente já estava fazendo militância na PEP, e a gente contava com esse instrumento chamado CEPAC, que foi criando outros grupos nas várias categorias, teve os comerciários, e aí a gente teve a fundação da CUT, foi onde houve toda uma junção, né? Um grande encontro de várias categorias num congresso para fundar uma central sindical, que criou essa convivência que a gente sente falta, que criou um sentimento de classe. A gente era classe trabalhadora, né? Então tinha bancário entrava em greve, todo mundo ia junto para ajudar. Então foi um período muito interessante, de muito aprendizado. Então nesse período eu comecei na oposição sindical bancária, mas logo ganhamos o sindicato com o Wellington Dias presidente e eu vice, e aí foi todo um trabalho de formação política que a gente continuou com o CEPAC também, mas continuamos a ter as nossas próprios instrumentos de formação política, que tinham uma categoria mais abastada, que tinha mais condições, fazíamos curso em São Paulo, essas coisas todas, mas, não, sem dúvida, a minha militância, tudo que eu aprendi assim, muito foi no movimento sindical. Aprender a ter esse sentimento de classe, de categoria que pertence a uma classe social. Independente do salário, a gente é igual, tem patrão. Então, todas essas coisas que a gente, aquelas palavras de ordem que a gente dizia, que trabalhador rural tinha tudo a ver com a gente, né? Porque põe comida na mesa. Então, essas coisas sociais a gente aprendeu muito no movimento sindical, que reforma agrária era importante para que o homem que se fixasse na terra. Então, foram lutas memoráveis que a gente travou com o movimento sindical, não só luta de bancário, mas luta de trabalhadores, né? Do trabalhador rural aos urbanos todos, que culminou assim, que tem toda uma geração, que é a minha geração, a geração do Wellington, que aprendeu muito, quer dizer, foram muitos quadros que foram lançados ou que foram descobertos para a militância social, e que geralmente caminhava para o Partido dos Trabalhadores, né? Alguns para o Partido Comunista do Brasil também, o PCdoB, mas a maioria para o Partido dos Trabalhadores, porque era um caminho, até porque os nossos professores eram Antônio José Medeiros, né? Então, as pessoas que nos ensinavam, que davam os cursos, geralmente tinham ligações com o PT, e a gente aprendeu muito sobre sociedade brasileira. Nunca esqueça aqueles filminhos, As Onças e os Gatos, né? Que os gatos pensavam que iam ser onças, né? Fazendo um comparativo com os trabalhadores, os patrões enganavam os trabalhadores, dizendo assim, vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão ser igual a nós. Então, as onças diziam para os gatos que eles eram onças pequenas, que um dia eles iam ser onças grandes. Eu não esqueço nunca esse filminho que dava aula sobre sociedade brasileira. Então, o sindicato foi a minha grande escola, né? O CEPAC e o sindicato foi a minha grande escola para poder trilhar na vida. Depois veio o PT, aí no sindicato eu fui presidente do sindicato. Logo depois que o Wellington terminou o mandato dele, ele foi ser candidato a vereador. Eu já fiquei na presidência, depois fui eleita presidente, ele vice. Então, a gente tinha todo esse grupo aí que está aqui, você falou, do Assis, Jesus, Marcelino, a Heleninha, que já se foi, infelizmente, que era do PCdoB. Então, a gente fez um trabalho gigante naquele sindicato, assim, de abrir aquele sindicato dos bancários, que era o mais poderoso, né, no sentido financeiro, que ajudava muito as outras categorias para fazerem os seus trabalhos também. E aí fui presidente da CUT também, concomitante ao sindicato, eu também fui eleita presidente da CUT. Foi quando eu sempre me filiei ao PT bem antes, mas eu não tinha militância partidária, porque eu queria fazer o sindicato, que era o celeiro. O sindicato era como era o celeiro, a gente buscava os quadros para o partido. Então, eu fiquei muito mais no sindicato, na CUT, só depois é que eu fui para a direção do partido, lá numa suplência, e acabei também virando presidente do partido no final dos anos 80 para os anos 90. Então, é uma história muito longa, que eu não sei se um dia eu vou escrever, mas é uma história que está aqui na minha cabeça. Regina, como nós não temos o mediador, o jornalista mediador, é um diálogo mesmo, eu tenho que fazer eu tenho que fazer essa função do mediador. Primeiro, quero agradecer a todos aqueles que já estão aí, Fernando Kleber, a Jéssica Fialho, a Jairene, a Daguia, e
dizer também que eu fiz questão de resgatar esta sua experiência para lembrar uma coisa muito importante, que a gente se identifica muito, as nossas raízes. Nós estamos na política, mas não esquecemos que a política, nós não somos políticos profissionais, a nossa política é uma forma, é uma continuação da militância social que ganhou essa dimensão de uma militância mais política e institucional. E por isso que eu fiz questão disso, e queria também aproveitar a oportunidade, Regina, para esclarecer uma coisa que está precisando muito ser esclarecida para os nossos companheiros, para os nossos conterrâneos de união. É que eu e você, sempre, desde que fomos dirigentes estaduais do PT, você dirigente estadual da CUT, depois com a eleição do Wellington e do Lula, nós passamos a desempenhar funções de âmbito estadual. Eu como secretário estadual de Educação e você como secretário estadual de Administração. Então, a nossa cabeça tinha que estar olhando para o conjunto dos 224 municípios do Piauí. Mas isso não impediu que a gente tivesse sempre um carinho especial por União. Você sabe, você é testemunha disso, que nós vivíamos o governo do Elton muito bem sintonizado com o governo do Lula. Tinha toda uma série de políticas públicas que implementava em todos os municípios, sem discriminação, aquilo que a gente chama democrático ou republicano, mas nós sempre cobrando o Elton para intensificar, para levar mais coisas para a União. E também ele sempre teve uma consideração pela gente, tudo aquilo que era destinado para a União, ou inauguração, ou anúncio que ia ser feito, ele sempre se preocupava de conversar com a gente, de trocar ideias sobre o trabalho em União. Eu gosto de dizer que nós éramos gestores estaduais, mas com um carinho, por causa da raiz e do afeto, todo especial para a União. Eu me lembro da nossa luta para a questão do recapeamento da estrada Teresina-União. Era anos, era só tapa-buraco. Mas não, nós queremos que faça um serviço aí de vergonha mesmo, de recapeamento de toda a estrada. Aí juntamos também nós dois e o João de Deus para reivindicar a estrada também, o asfalto para Lagoa Alegre, aí era mesmo da pissarra para o asfalto, conseguimos também. E todos só tem que entender que o nosso estilo de fazer política é o de apoiar políticas públicas, para garantir que todos os municípios sejam beneficiados, e, claro, com um carinho especial por aqueles que a gente tem base ou que a gente tem uma ligação mais afetiva. Eu era deputado estadual, depois federal, você não tinha ainda tido nenhum mandato eleitoral, era mesmo só a responsabilidade de gestora pública estadual e esse carinho pela nossa terra natal. Mas a gente sempre acompanhava Luz para Todos, depois os assentamentos do crédito fundiário, a reforma das escolas, a expansão do Brasil alfabetizado, todas essas políticas, a Bolsa Família, que era o carro-chefe naquele início, ainda o programa que a gente lá chamava da Fome Zero, né, que era um programa de segurança alimentar. Dizer esse nosso papel e esse diálogo que a gente sempre teve especial com o nosso governador, Wellington Dias, naqueles 2 primeiros mandatos, e que, de certa maneira, continua com o intervalo de um mandato aí do Wilson Martins e agora já nesses outros mandatos mais recentes. Se você quiser complementar alguma coisa sobre essa fase, mas depois eu queria que você falasse um pouco mais detidamente sobre o seu mandato como senadora, porque você teve uma marca, você viveu uma experiência muito rica de contato com entidades nacionais e internacionais sobre alguns temas que você assumiu como prioridade. Depois também você
teve um cuidado de administrar muito bem as suas emendas. Então, eu lhe deixo à vontade aí, se quiser fazer algumas considerações sobre a atuação no governo estadual, mas nós gostaríamos já, como que você que tem essa sensibilidade social para aqueles que você chama dos invisíveis, os que são marginalizados, e que a gente precisa ter todo o cuidado. Essa é uma marca também de um partido como o PT. Então, agora a palavra com você. Pois é, eu não vou mais falar assim do governo estadual, né? Eu era da Secretaria da Administração, talvez a secretaria mais complicada que podia existir, porque era um estado muito atrasado em termos de modernização, um estado que a gente não sabia quantos funcionários tinha, não sabia quanto ganhava, não sabia porque não era, acho que propositalmente não modernizou. Então eu tive que ter muito trabalho de fazer essa parte mais burocrática funcionar e modernizar um pouco o Estado, né? E olhar para o Estado como um todo, e tentar fazer dele um só, porque eram vários Piauís, fazer dele um só. Então eu tinha muita dedicação, era quase 24 horas por dia nessa situação de rever, de fazer as carreiras dos servidores. O servidor não tinha carreira, não tinha. Eu consegui fazer todas as categorias. Infelizmente, já não são mais tão bons, mas no começo foi um salto muito importante, todo mundo reconheceu o fato de estabelecer carreira para as categorias. E, claro que o nosso grande luta foi a estrada, porque as pessoas até 2 secretários da cidade não conseguem uma estrada, mas aqui, esse Piauí não tinha estrada, então eram 224 municípios precisando de estrada. Não era simples, não, era todo mundo puxando, sabe o peso que tem os parlamentares, todo mundo puxando para ser um município, por isso que o Hélio ficou conhecido no primeiro mandato como governador das estradas, porque não existiam, né? Então, a gente tem que trazer, todo mundo quer trazer para o seu lado, todo mundo que é secretário. Então, foi uma luta árdua, porque era uma estrada relativamente grande, né? 50 quilômetros, mas a gente conseguiu, foi uma conquista de todos, não só de muita gente aí também, de União que lutou por isso, e a gente conseguiu. Hoje já está precisando. O ruim de fazer estrada talvez seja isso, que a gente tem que refazer. Porque o pessoal, durante esse tempo todo do Piauí, não fez, ninguém dizia quase nada, né? Está ruim, agora depois que faz. E aí ela estraga, porque estraga mesmo, né? Principalmente agora com essa chuvarada que teve, a gente vai ter que refazê-la de alguma forma, alguns trechos, mas ainda vem esse vírus para complicar a vida da gente. Mas, sim, o meu mandato no Senado foram 4 anos de muita, eu digo assim, eu acho que eu aprendi também muita coisa da vida, da gestão, do Brasil naquele mandato, né? Então, eu cheguei no Senado, então, eu não vou ser só mais uma senadora. Então, não adianta eu correr atrás de dinheiro, até que no começo a gente tinha, mas foi muito pouco. Quando eu cheguei, já estava na crise, né? Já estavam planejando caçar a Dilma. Então, foi enfrentar esse golpe e, ao mesmo tempo, ter um olhar para aquilo que foi sempre a minha luta, do social, né? Então, o olhar dos direitos humanos. Então, eu fui logo, de cara, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? O Paim presidente. Então, a gente fez um trabalho de muito diálogo de todas as categorias, todos os setores invisíveis, que a gente chama, todo mundo que precisava de um espaço para ter voz. Foi lá que a gente conseguiu. Todo o Senado reconhece, o Renan como presidente reconhecia, o outro lá, o Eunício também reconhecia que nós demos dinâmica àquela comissão, tanto que ele privilegiou a comissão assim, não tendo plenário, a prioridade de transmissão ao vivo era da Comissão de Direitos Humanos, porque ele viu a importância do que a gente estava fazendo, trazendo a população para dentro do Senado, né? Então, eu fiz muitas coisas, muitas diligências. Eu viajei para São Paulo para ir discutir a população de rua de São Paulo, que o Dória estava levando água gelada. Eu consegui mobilizar o padre Júlio Lancelotti lá, encheu a quadra dos bancários de pessoas de rua. E a gente escutou as pessoas de rua. Ele dizia assim, eu gosto de morar na rua, mas eu quero ter direito. Sou cidadão. Ouvi uma pessoa de rua dizer assim, senadora, nós não somos perigosos, nós estamos em perigo. Isso mexe muito com a gente, só vivendo essas situações. Eu levei as mães de maio, lá em São Paulo, para conversar com o procurador de justiça,
E uma coisa, um mérito que eu fiz ele chorar, ele chorou. Ele não teve como segurar lágrimas de ouvir aquelas mães reivindicando o corpo dos seus filhos para enterrar, daquele massacre que teve lá na Lapa. Então, foram experiências assim incríveis que eu vivi. Dei voz até indígena, meu Deus, o pessoal dizia, o porteiro lá do Senado chamava, senadora, seus índios estão aqui na porta. Ele chamava os índios da senadora Regina, porque foi eu que consegui também que os índios tivessem voz, muitas audiências públicas, muito encontro no Ministério da Justiça para ver a demarcação das terras, fazia o acampamento dos indígenas, eu estava lá com ele, eu fiz audiência pública dentro do acampamento, porque o Senado não permitiu a audiência ser. Os índios queriam entrar e não queriam deixar por causa do jeito dele, porque eles andam com os adereços deles, eles acham que não pode entrar. Então, eles não quando resolveram deixar entrar, eles não quiseram mais. Disseram, índio, quando o homem branco chega na aldeia, índio recebe com festa. Aí, aqui, índio não pode entrar. Índio não quer esta casa. Então, eu aprendi tanta coisa com os indígenas que eu vou te contar. E, inclusive, eu vou terminar com uma frase de uma índia de 70 anos que não falava português. E ela disse uma coisa que a gente pode considerar agora. É dizer que quando não tiver mais peixe no mar nem no rio, quando todas as árvores forem derrubadas, homem branco vai ver que não come dinheiro. Eu nunca esqueci disso, né? Porque nós estamos vivendo um momento bem propício para refletir sobre isso, sobre o que nós estamos fazendo com o planeta. E que o dinheiro está aí. Um monte de gente com dinheiro, mas está passando, pendendo, talvez, não a mesma necessidade, mas está sofrendo com dinheiro no banco, com dinheiro no bolso. Também, como estão sofrendo os pequenos. Então, depois eu virei presidente da comissão, né? 2 anos de presidência da comissão, fiz muitas viagens, muitas relações nacionais e internacionais, eu visitei esse Brasil quase todo, eu fui em Pau d'Arco, onde teve aquela chacina dos trabalhadores rurais, eu ia lá para conversar com o secretário de Segurança, essas coisas. E eu também fui ao Uruguai e à Espanha por conta do trabalho de segurança alimentar, porque eu fazia parte da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. Por isso eu tenho uma relação boa com a ONU, que, inclusive, como vice-governadora, já estava nas tratativas, já era para estar funcionando aqui, uma agência, um escritório da ONU aqui, da FAO, da Segurança Alimentar. Já está tudo pronto para a gente assinar, e aí veio o coronavírus, tem que dar um tempo, mas a gente vai ter um grupo aqui da FAO, da ONU, que vai trabalhar a segurança alimentar, que aí eu já entro no tema que você propôs também. Esse vírus tem que ensinar alguma coisa para a gente, e segurança alimentar é fundamental. Como é que você pode mandar a pessoa ficar em casa se ela não tem o que comer, se você não tem segurança para ela se alimentar? Ou como é que você pode mandar a pessoa ficar em casa se ela não tem casa? A gente tem que refletir, não é? Eu acho que, Antônio José, e aí entrando, não sei se já era hora, mas na questão que você é candidato a prefeito, então eu acho que não tem plano de governo mirabolante que precisa ser feito. Agora vai ser a minha mantra, vai ser a minha luta, vai ser a minha ladainha. Eu acho que não é tolerável, não é civilizatório a gente aceitar que alguém não tenha água para beber, que não tenha comida para comer e que não tenha uma casinha para morar. Eu acho que essas 3 coisas, para isso a gente vai ter que desgostar alguns segmentos. Não é desgostar, vai ter que não pode privilegiar alguns segmentos enquanto tiverem pessoas. Não é possível que as pessoas saiam dessa crise sem refletir sobre isso. Não é decente, não é tolerável, não é civilizatório. Então, nós não precisamos de marco regulatório, nós precisamos de marco civilizatório. Este país tem que ser um país civilizado, seus cidadãos têm que ter onde morar, o que comer e ter água para beber. Porque aí você faz uma crise, uma pandemia, você vai poder dizer, fica em casa, porque ele vai ter casa. Essa segunda parte agora, Regina, é justamente sobre isso. Você já colocou na boa perspectiva. É o que hoje a gente está falando, vamos continuar com todo esse trabalho de montar estrutura de saúde, inclusive com os hospitais de campanha, de mostrar a importância do isolamento social, da questão dos cuidados de higiene, da máscara, do álcool, de lavar as mãos com sabão, a proteção social, como você já fez referência, mas todo mundo começa a falar dentro dessa linha que você vinha desenvolvendo aí, e no pós-pandemia. Eu acho que essa discussão precisa ser o grande quadro
da discussão das propostas de governo nessa eleição municipal. A crise profunda que nós estamos vivendo no mundo todo mostra que alguns valores precisam ser resgatados, que a gente não pode ficar só nessa polarização e, às vezes, que parece mesmo... a palavra, eu não estou achando a palavra mais bonita, parece molecagem de alguns dirigentes, como também aquela briguinha, aquela picuinha que às vezes, que antigamente chamava paroquialismo, que via aquela briguinha miúda nas eleições municipais. Eu acho que a gente tem que aprender com isso que a gente está vivendo. Mas antes de falar um pouco sobre união, eu quero também, você pode acompanhar aí, Regina, na sua tela, muita gente acompanhando, manifestando admiração por você, reconhecendo a importância do nosso trabalho, seu, meu, dentro do Partido dos Trabalhadores e na gestão. Tem a Claudiene, tem o Ivo, que está como Ivo Cordel, o doutor Tarcísio, o Mano Oliveira, o Oswaldo, Gonzaga Lopes, a Neide Carvalho, a Norma Basta, a Jocely, o Sandro Normando, o Jacinto Leal, a Simone Guimarães, o Fábio Fernando, e aqui eu vou registrando, mas cada um pode acompanhar aí no seu vídeo. Pois, Regina, eu fui convocado pelo companheiro Zé Barros e teve a aprovação dos companheiros do PT na impossibilidade dele ser candidato, de assumir essa tarefa, quase que eu dizia missão, e eu não estava com nenhuma intenção, mas como eu acho que é um momento importante para o PT e União, eu acho que hoje é uma força considerável. Eu não sou candidato, pré-candidato de mim mesmo, mas do Partido dos Trabalhadores, que todo mundo reconhece. Estamos abertos, sabemos que precisa consolidar um bloco que queira realmente, não a volta à política tradicional, mas um novo tipo de política. Eu não sei se a gente agora, às vezes, fica difícil de conversar, porque nem no telefone a gente conversa mais, é só no tal do Zap. E eu gosto mais de escrever, aí fico com preguiça de fazer coisa mais... Eu que gosto de escrever muito, termino escrevendo frase curta no Zap. Mas nós estamos, Regina, com uma boa chapa de vereadores, viu? Um vereador e um suplente saíram do Partido dos Trabalhadores, mas nós temos uma novidade desde a eleição de 2018. 4 candidatos que foram de outros partidos, em 2018, vieram para o PT. De forma que, se foram cerca de 2.000 votos, os 2 vereadores que saíram do PT, esses 5 vereadores que vieram trouxeram 1.200 votos como referência. Não é que eles trazem os votos. Eles mostraram que tem uma penetração, somada à votação que eles tiveram em 2016, eles tiveram 1.200 votos, de forma que isso faz o PT já partir com um patamar aí de 3.500, 3.700 votos de referência. Voto de referência, considerando, repito, a votação que esses candidatos tiveram em 2016, inclusive o Manuel Cecílio, que é o nosso vereador eleito, que continua exercendo o seu mandato. Mas o que é a novidade também nessa nossa chapa, que lhe dá força, e que é o verdadeiro papel da chapa de vereadores, está sempre sendo oportunidade de novas lideranças emergentes surgir, é que nós vamos ter, já temos 9 e vamos ter 12 novos candidatos. Inclusive o Lauro Neri, que é o vice-prefeito atual, será candidato a vereador. Eu não vou citar o nome das pessoas para não fazer discriminação, embora eu esteja aqui com os 10 nomes na lista, e já estou com eles aqui também na cabeça, mas são pessoas representativas, pessoas que têm uma base, de forma que nós saímos com... nós gostaríamos que alguns vereadores atuais tivessem vindo para o PT, mas preferiram ir para o bloco do prefeito. Mas nós estamos trabalhando para, quem sabe, ainda formar um grande bloco
de oposição ao DEM e ao PP, Partido Progressista, lá em União. Está boa a nossa chapa e nós vamos ter novas lideranças aí se projetando. E temos toda a abertura, estamos conversando para fazer essa coligação. Mas, retomando a sua colocação, é justamente essa que eu acho, e eu sei que a gente conta com seu apoio nesse esforço de o PT liderar uma coligação majoritária, porque não tem mais proporcional, liderar uma frente lá em União para retomar alguns trabalhos que o professor Zé Barros desenvolveu em sua... Mas também dar um salto de qualidade. Nós vamos assim, centrar nas propostas, nas ideias, conversar com o povo e ouvir o povo. Nós queremos, quando nós formos registrar o programa de governo, que é uma obrigação legal, nós queremos levar um programa que tenha sido feito com muito debate, com muita sugestão coletada junto à população. Nós temos experiência de metodologias participativas para a gente fazer essa pesquisa, fazer pequenas reuniões para ir debatendo. É claro que tem a contribuição dos especialistas, dos técnicos, mas dessa junção entre levantamento das demandas populares e contribuição através de dados estatísticos, de pesquisas, é que nós vamos fazer o melhor programa para a União. Eu quero lhe dizer que hoje eu estou convencido de que, além de usar bem, com honestidade, com eficiência, os recursos que tem, o orçamento de União em 2020 é 101 milhões de reais o ano. 101 milhões. Nós precisamos usar bem esse recurso e também ir atrás de novos recursos. Não só de emendas, mas também de convênios, de parcerias com organizações não governamentais. Você vai ajudar muito nisso, porque você fez todo um leque de relações quando era senador e vai nos ajudar a gente fazer muitas parcerias com diferentes organismos nacionais e internacionais, públicos e empresariais e fundacionais, das fundações aí, para a gente levar mais recursos para a União. A União está precisando sair de uma estagnação econômica. Nós éramos a 10ª PIB, Produto Interno Bruto, em 2010. Hoje nós somos o 18º. Nós perdemos 8 posições. A nossa renda per capita, tem 100 municípios com renda per capita maior do que a de União. A do Brasil é 30 mil, em 2017. A do Piauí 30 mil, do Piauí 14.800 e a nossa 7.800 dos valores de 2017. Nós precisamos igualar pelo menos a do Piauí. Agora, evidentemente, essa preocupação com o econômico uma proposta que nós temos dito isso no nosso programa de governos federais, estadual, está no nosso PPA estadual, que é crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade. E além dessa contribuição para a gente ter apoios fora do Piauí, públicos e privados, nós queremos ter essa marca social que se combine com esse empreendedorismo, com esse dinamismo econômico. E é sobre isso, a inclusão social. É sobre isso que eu gostaria agora de ouvir como é que você acha que o município, você que teve a experiência do ponto de vista nacional, como é que os municípios, e no caso não é só a União, os governos municipais em geral, podem participar e fazer o crescimento econômico, a retomada do crescimento no pós-pandemia, esse crescimento não seja excludente, mas seja de inclusão social. Nossa, eu esqueci de falar uma coisa quando eu falei do meu mandato, assim, porque eu não sou mesmo de exibir. Tem gente que bota qualquer uma pedra, que eu tenho que fazer essa solenidade, né? Mas eu destinei bastante recurso para a União, principalmente na área da saúde, porque sei que é a área que mais precisa de custeio. O prefeito sempre fala disso quando está presente comigo em algum lugar.
né? Não sou de fazer exibição, nem sei quanto são Mano Duro, mas todos os anos eu dediquei emenda de saúde, principalmente, seja de calçamento também, mas de saúde para a Prefeitura de União, porque a gente entende que a saúde é outro setor, e aí entra essa questão que nós estamos vivendo agora. Eu acho que nossas bandeiras têm que ser um SUS fortalecido. Nesse momento fica provado que a saúde pública é importante. Cai por terra aquela história do Estado mínimo que as pessoas defendiam aí. Os que defendiam o Estado mínimo foram os primeiros que correram para pedir socorro ao Estado. Os bancos foram os primeiros que foram pedir socorro ao governo federal. Nem tiveram prejuízo ainda, pode até ter que tenha, mas só o que lucraram antes já não precisava, mas foram os primeiros e foram socorridos, né? O governo liberou 1 trilhão para eles, assim, não é que dinheiro, mas assim, liberou o compulsório, liberou não sei mais, somando tudo dá 1 trilhão de reais. Então, quer dizer, o Estado mínimo já era, não é possível que agora alguém volte defendendo o Estado mínimo, e que é o fortalecimento do SUS. O SUS é o melhor arcabouço jurídico que tem no mundo. Agora tem suas falhas, suas debilidades. É preciso fortalecer o SUS. É preciso que a saúde seja pública de verdade para todos que precisam. Então, essa é uma bandeira. A outra bandeira que a gente tem que defender, que tem que ser uma coisa de todo mundo, dos prefeitos, dos militantes, dos vereadores, esse país precisa de uma renda básica. O Suplicy estava certo naquela obsessão. Ele e o Nazareno, eu me lembro, as duas pessoas que tinham obsessão pela renda mínima. O Bolsa Família chega a ser um pouco a renda mínima, mas não é ainda a renda mínima que se precisa, porque agora ficou provado a quantidade de invisível que tem nesse país. Quer dizer, esse auxílio de R$600, que foi uma luta da esquerda no Congresso, porque o governo queria dar 200, é bom não esquecer. E o pessoal lutou, brigou, foi para cima, conseguiram chegar em 600. Só que os excluídos, os invisíveis, vão continuar invisíveis, porque não houve, não é tão burocrático você falar para uma pessoa, entre no aplicativo, se a pessoa não sabe o que diabo é aplicativo, não tem nenhum celular. Então, a pessoa, quem entra, tem a maior dificuldade de fazer. Hoje eu descobri que tem um código que sai para a pessoa usar, que só dura 2 horas. Só esperando para entrar, tem gente que diz que passa 6 horas, então o código já era. Então ela tem que... As pessoas não sabem disso, então continuam excluídos. Então tem que ter um jeito. Agora, eu acho que esse vírus vai trazer a cara real do Brasil. Da mesma forma que teve gente que recebeu sem ter tanta necessidade. Até porque o corte não foi... Eu achei o corte um pouco exagerado, assim. Não é que a pessoa seja rica, mas a pessoa que tem 3 mil de renda na família, ela não pode ser considerada miserável no Piauí, por exemplo. Então, o corte podia ter sido menor, 2 salários mínimos, por exemplo, para poder abranger mais gente. Então, a cobrança que a gente fez das prefeituras, e até que elas fizeram muito, é a busca ativa, ainda dá tempo, que até o dia 7 de julho pode cadastrar. Buscar essas pessoas que estão necessitando, que não têm o que comer, senão a gente não pode segurar essas pessoas em casa. Como vai segurar em casa se elas não têm o que comer? Elas vão para a rua procurar alguma coisa para fazer, ou até pedir. Né? Então, precisa cadastrar as pessoas que não conseguiram se cadastrar, porque continua a invisibilidade. É preciso, nesse momento, isso, o papel dos municípios, porque os municípios é quem tem agente de saúde, que sabe onde é que estão todas as casas, né, para saber, pelo menos, né, que faz as visitações. Então, os CRAS é quem tem que fazer essa busca ativa, como se fez na época do Bolsa Família, buscar as pessoas que não tinham nada, descobrir onde é que tinha gente que não tinha nada. Eu cito sempre a Serra do Inácio. Eu descobri a Serra do Inácio um lugar onde um país que todo mundo comprou moto, lá não tem uma bicicleta. E são 150 famílias. Então é preciso que a gente continue nessa busca, e os prefeitos, as prefeituras, os vereadores, todo mundo tem papel nisso. Eu acho que assim, é super importante que as pessoas se envolvam. Então, para mim, você, candidato em União, é exatamente isso. Eu digo sempre, você tem o coração nessa cara, coração social. Então, a tônica, a palavra-chave da gestão próxima é o social. É a segurança alimentar, a segurança hídrica e a moradia. Para mim, essas 3 coisas, sem isso, não há cidadania. Né? Então, é preciso que a gente planeje esse orçamento que está aí, dentro que esse setor leve uma parte razoável,
que esse orçamento seja mais bem dividido, porque os orçamentos sempre contemplam o social, mas o social é sempre se der. Se der, a gente faz. Eu acho que agora é o contrário, tem que fazer o social. Se der, a gente faz o calçamento. Se der, a gente faz a estrada. Mas o social tem que vir em primeiro lugar agora, porque ou é agora ou é nunca. Ou a gente sai com a nova visão de mundo e de gestão dessa crise, ou esse país não tem jeito. Né? Porque se a gente sair com a mesma concepção que entrou na crise, não valeu a crise. Vai ter outra daqui a 10 anos para poder, mais forte ainda, para poder as pessoas aprenderem. Eu acho que a gente tem que aprender muito com o Papa, que todo dia dá lições para a gente aí fantásticas. Então, a questão da pobreza tem que estar na pauta principal de prefeito, de governador, de vereador, então, de presidente da República, para a gente poder dar um salto no social desse país. Então, acho que eu tenho que desejar muita sorte a você. Você tem a cara do PT, coração social, você veio da igreja, então tem tudo para fazer uma gestão voltada para o povo. E é isso mesmo que você falou, é conversando com o povo. Tem que construir as coisas. Se você for num lugar que as pessoas moram muito mal, como eu recebi umas fotos que o Luizinho mandou para mim, de residências aí terríveis, que aquilo não pode ser chamado de casa, lá vai dizer para você que o que eles preferem é a casa. Agora, tem prefeito, tem gente que não, que vai, eu quero fazer a praça. Tudo bem, a praça é importante, é bonito, beleza a cidade, mas será que os moradores, se pudessem definir para onde ia aquele dinheiro, eles iam querer a praça? Ou eles iam querer outra coisa? Então, acho que esse diálogo com a sociedade é fundamental para se fazer uma gestão realmente para o povo, uma gestão popular. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, colocar a inclusão social como a palavra-chave da gestão. Isso está lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso está na encíclica do Papa. Então, a gente não precisa ir longe para encontrar as bandeiras de uma gestão realmente feita para a população mais pobre. Então, faço questão de ajudar onde eu tiver, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar a fazer. Se você sendo eleito, o que quiser vai ser, que a gente faça a União uma cidade social. Nós vamos precisar muito do apoio seu, de todas as lideranças, do governador, do governador Wellington Dias, de todas as lideranças estaduais, deputados federais, deputada Assis, deputada Rejane, deputado Merlong, o Franzé, deputado Franzé Lima, o Magalhães, a Flora, todos aí, e também dos outros partidos. A gente quer que os deputados que foram votados por aqueles que vão fazer parte da nossa coligação também se incorporem. Vamos ter, Regina, uma equipe de trabalho no sentido, não vai ser todas as forças que se coligarem participarão, mas como uma equipe de trabalho, não é negócio de rateio, cada um querendo ser dono do seu pedaço. Eu sei que o povo precisa disso, o povo vai entender. Nós já estamos chegando nos 10 minutos finais, mas eu quero dizer, muita gente acompanhando, viu, Regina? Eu quero começar aqui por um nome que me chamou a atenção. Eu estou lendo o nome que aparece na tela. Maria Filha da Felicidade. Depois nós vamos descobrir quem é a Maria Filha da Felicidade. O Zé Barros está nos acompanhando, o Clemilton Queiroz, o Joséilson do PT, o Francisco Azevedo, também a Norma Soeli, a Conceição Lustosa, o Gerson Araújo, a de Jesus, a Graci Cruz, o Viana, acho que é o nosso Viana lá de União, o Flávio Miranda, a Luana Santos, o Joaquim do PT, e assim a gente agradece a participação de todos. Também. Como? Luzinaldo. Luzinaldo também. Aham. E essa última fala, eu queria já agradecer a Marina Moura aqui, a Ana Lúcia de União. Ana Lúcia é pré-candidata a vereadora lá em União. É uma empresária dinâmica dessa área, agente de turismo. É uma mulher muito ativa. Então, nós queremos
já ia agradecer a sua participação e de todos aqueles que participaram. A gente, como disse, está sendo gravado e vai ser divulgado via Facebook para que as pessoas tenham mais acesso, uma vez que o Instagram é mais reduzido. E teve uma pergunta aqui no início, Regina, que eu gostaria que a gente terminasse com ela, e uma consideração aqui da Norma Soeli é juventude e mulheres. Você falou dos direitos humanos, mas a cobrança, já de uma das primeiras perguntas, como pensar nesse espírito que pode ser renovado, você sabe que nós e os companheiros todos somos torcedores que a gente aprenda com essa aflição que nós estamos passando e que a gente crie esperança para a juventude de que é possível fazer, que não é possível viver sem solidariedade. Não é possível viver sem a gente estar ajudando um ao outro. Não é possível, a gente não pode considerar os diferentes como inimigos. A gente não pode considerar, inclusive, os adversários políticos como inimigo. Eu fiquei preocupado, eu participei de 2 debates numa FM aqui, com pessoas que defendiam as manifestações do Bolsonaro aí, contra o STF, e a palavra é inimigo, traidor da pátria. Meu Deus do céu. Então eu fico muito preocupado. Mas eu queria justamente falar da esperança que a gente tem que dar para a juventude. Nós queremos, através da cultura, através da educação, através de esporte, através da possibilidade de trabalho, criar essa esperança da juventude. Nós vamos dar uma atenção especial à juventude, e eu gosto muito do provérbio chinês. As mulheres são a metade do céu, viu, Regina? Lá o provérbio chinês diz isso. E isso tem que ser não só em políticas públicas para as mulheres, mas nós devemos ter secretários e secretárias. A questão da participação do gênero tem que começar na base, começar nos municípios. Então, essas já foram assim, as minhas considerações finais, depois é só mesmo encerramento como o gestor aqui do Instagram. Agora eu passo a você para as suas considerações finais, Regina. Olha, no meu mandato de senadora também, mulheres tiveram uma participação muito grande, tiveram voz, e tivemos encaminhamentos importantes, inclusive aprovamos lei. Agora mesmo aprovei 2 leis lá, foram aprovadas 2 leis lá, minhas do Senado, aquele livro que eu publiquei, estão lá 2 leis, aquela da educação do agressor, da minha autoria, e a outra que é a questão do banco de dados único, de ter um sistema único de dados sobre a questão da violência contra a mulher, porque todo lugar tem seus dados e não batem. Então, o governo federal tem que criar um banco de dados único. Então, mesmo depois de sair, deu quase 2 anos, já tem leis minhas aprovadas lá sendo aprovada lá em relação à mulher. Tem lá uma senadora que me liga, olha, sua lei foi aprovada. Eu fico feliz de saber que deixei lá algumas sementes. Então, nesse momento de coronavírus, é importante a gente lembrar que as mulheres é quem estão levando a maior carga, que talvez estejam sofrendo mais, principalmente porque elas são a maioria do setor de saúde, principalmente enfermeiras, técnicos de enfermagem, né? Então, só por si só já tem uma pressão muito forte em cima delas de estar convivendo com a doença, de ter que dar conta e deixar em casa a família. E também porque a violência contra a mulher cresceu nesse período. Tem os dados aí que a ONU levantou, que são estarrecedores. Mas não é de espantar, assim, era de esperar, inclusive, assim, por conta da selvageria que é o sentimento de alguns homens em relação às mulheres, essa convivência diária todo dia, os 2 dentro da mesma casa, já tinha conflitos, certamente os conflitos cresceram. Então, nós estamos... até tem uma campanha bonita na TV agora sobre a questão da agressão contra a mulher, exatamente para chamar as ENAIDs da Secretaria de Mulheres também. Tem uma campanha pronta para ser veiculada, aí a Secretaria de Comunicação vai veicular, para chamar atenção para isso, para as pessoas denunciarem, para as pessoas prestarem atenção. Nós tivemos aquele feminicídio bárbaro aqui, lá no Colinas, lá naquele conjunto, naquele condomínio. É preciso prestar atenção no que está acontecendo com as mulheres. Elas estão sendo mais agredidas agora do que nunca. Então, é preciso que a gente também tenha esse olhar, que preste essa atenção, né,
na vizinhança. Nós temos o Salve Maria, que é um mecanismo importante, que é só baixar no Google, está lá para você baixar, para você denunciar anonimamente qualquer agressão que você esteja assistindo, ouvindo, né? Porque você pode salvar uma vida, né? Então, as mulheres têm essa luta, uma luta, a luta contra a violência talvez é a pior, a maior delas, mas tem a luta do empoderamento. Por isso eu quero ver bancada de mulheres aí, fiquei feliz aí da candidata a vereadora, e que outras também tenham coragem de ir para a luta, que eu acho que as mulheres estão aprovadas aí no mundo. Nós temos vários países aí que as mulheres estão dando show nessa crise do coronavírus, as primeiras ministras, né? A gente tem países aí onde é paridade, né? A Espanha é paridade, a metade dos ministros são homens, metade são mulheres. Então, a gente precisa caminhar para essa paridade, avançar, porque a representação feminina é vergonhosa no Brasil, né? Não é possível continuar assim, porque as pessoas, homens tomam decisão pelas mulheres, isso é terrível. Elas também têm que participar daquilo que diz respeito à nação e a elas mesmas, até sobre elas mesmas. Então, é muito importante isso. E a representação, esse é um momento bom para as mulheres se mostrarem, mostrar sua competência, fazer suas campanhas, ir à luta, né? E a juventude também. A juventude tem que ser protagonista. A juventude precisa estar nas esferas de poder de decisão. Então, também, nesse momento de ano eleitoral, tem que também ter coragem, né? Eu estou feliz assim, que nós temos aí já um bom número de candidatos e candidatas jovens, que a gente pretende acompanhar de perto para que elas tenham um papel importante na campanha e depois da campanha também, eleitas ou não eleitas, meninos e meninas, têm que ter protagonismo também nos governos que ajudaram a construir. Então, é preciso que a gente pense nisso. A juventude do Brasil, a juventude do PT, tem que ter isso na cabeça. Tem papel para a juventude executar. Não pode ser só carregar a bandeira, não pode ser só fazer a campanha dos outros. Esses outros têm que dar oportunidade para esses jovens também terem espaço público, ocupar os espaços públicos, principalmente as mulheres que sempre foram do espaço privado, era a casa, o lar, e elas têm que extrapolar esse espaço privado e chegar na esfera pública. Então, eu tenho esperança, estou esperançosa também. Eu acho que a gente, esse período de reclusão vai servir para a gente pensar, até porque o dia está muito comprido. Eu digo sempre, o dia mais longo da minha vida. Eu tenho lido muito, eu tenho assistido algumas coisas, e lido muito, principalmente. Acho que meu lado social me leva a rever algumas coisas, a reler algumas coisas. Então, eu revi Mandela, eu revi Gandhi, porque são personagens que inspiram a gente na luta, né, pela liberdade, na luta pelo social, na luta pela inclusão, na luta de combate à pobreza. Eu acho que é nesse caminho que todo mundo que está vivendo este século, não é possível que o Brasil dobre o século XXI na mesma situação que se encontra. Então, apesar de muita loucura, de muito ódio, de muito xingamento que tem por aí, mas tem um lado muito bom também que a gente vê todo dia. Tá? A solidariedade tem que ser a palavra-chave nesse momento de coronavírus, porque é a palavra que mobiliza. Não adianta, tudo bem, a política mobiliza, a gente faz tudo o que tiver que ser feito na política, mas nesse momento a solidariedade talvez é a palavra mais importante, mais mobilizadora que a gente pode ter. Regina, o tempo esgotou-se, vai precisar você entrar de novo. Para a gente, só 2 minutinhos, fazer a conclusão do vídeo. Vindo Antônio Gonçalo, a Regina entrou. A Nayara. Já tem que terminar o raciocínio. Regina, peça para a gente aceitar a sua solicitação e você conclui aí com seus 3 minutos e eu faço a conclusão também aqui. Pessoal, enquanto a Regina entra para terminar suas palavras, eu queria aproveitar para agradecer aqueles que têm sido o suporte desse trabalho. A Ercília e o Fabrício, aqui dentro de casa, que me ajudam a mexer um pouco melhor aqui nessa maquinaria, que eu ainda me confundo. E não podia deixar também de agradecer aquele que tem sido o suporte técnico
para o trabalho nas mídias sociais, que é o jovem Arthur Ribeiro, e o Eudes também, que tem também dado todo o suporte e orientação. Então, para o Arthur e para o Eudes, os meus agradecimentos. Vamos aguardar com paciência aí só um minutinho. Mas ela precisa. Socorro entrou? Leonardo. Eu enviei, pronto, entrei. Até que enfim, Regina. Estava aqui lhe aguardando, porque o seu disco, quando está com 1 hora, corta. Mas eu concluo aí o raciocínio que você estava fazendo para a gente encerrar sem ser no meio da frase. Pois é, eu estava dizendo que eu li de uma moça, uma professora brasileira que mora nos Estados Unidos, ela fizeram um estudo, foram longos anos de estudo sobre felicidade, e concluíram que a felicidade, a paz das pessoas não está no dinheiro, em quantos carros tem, no emprego, né? Está em quantas pessoas você se preocupa, para quem você se doa, ou seja, na solidariedade. Então, eu achei fantástico. Vou até te mandar a fala dela um pouco. É grande, mas vou te mandar só um trecho que eu fiquei encantada assim, de ver que foi um estudo científico feito numa universidade nos Estados Unidos, que disse isso. Quer dizer, a gente se preocupar com o outro também faz bem para a gente. Então, isso aí, as pessoas precisam entender isso. Estava dizendo, tanta gente que acumula, para quê depois? Depois vai embora, deixa para quem? Depois vai embora, não leva nada. As pessoas têm que pensar nisso, que dividir um pouco do que a gente tem é bom, que ajudar uma pessoa que está precisando de uma cesta básica é bom. Levantar, lembra quem são as pessoas que não se inscreveram nesse bendito auxílio, e ajuda essas pessoas a se inscrever. Você está sendo solidário com elas, e isso é importante demais. Então, só tenho que te agradecer aí por ter me feito a minha estreia aqui na live. Agora, na próxima já vai ser melhor. Eu vou fazer uma com a menina lá de Pico da Teônia. Então, já vou saber mais. Mas foi muito bom. Eu acho que esse é um instrumento também que veio para ficar. Eu disse para o pessoal do PT, o PT Nacional faz reuniões 2 vezes por mês, e agora a gente gastava 600 mil, às vezes, por uma reunião, tem passagem aérea, hotel. Agora estamos fazendo reunião assim e dá tudo certo, todo mundo fala, todo mundo vota, todo mundo diz as coisas. Isso é muito... Acho que essa é uma coisa que veio para ficar também. Eu agora estou começando a saber o Zoom, o Instagram, essas coisas todas. Pois olha, eu quero agradecer a você, Regina, por sua belíssima participação, como sempre. Agradecer a todos aqueles que acompanharam e desejar boa noite e um abraço para todo mundo. Mas o Eudes disse assim, rapaz, você como o gestor lá do Instagram, da live, você não tem que dar só um abraço e boa noite, não. Você tem que mandar um beijo para as pessoas. Um beijo para todo mundo aí. Beijo para todo mundo também.